She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, I'm a rocket man burning out his fuse up here alone. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, I'm a rocket man burning out his fuse up here alone. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Nossa, você já emocionou na primeira música. Obrigado. Você tá com o espetáculo? Em cartaz, estreou na quarta-feira, It's Me, Elton. Anteontem? Anteontem. Ai, como é que foi? Super recente, foi lindo, casa cheia. Foi realmente muito emocionante. A gente tá em cartaz às quartas e quintas no Teatro Giostre, ali na Bela Vista. Então, super... Vou dar o endereço. Centro de São Paulo. Fica na rua Rui Barbosa, 201, na Bela Vista. Ingressos pelo Simpla ou na bilheteria do teatro. Você fica em cartaz até quando? A gente vai até o dia 3 de agosto. Ah, então é uma temporada, mas não é muito longa não, Isso, né? tem que aproveitar para ir assistir enquanto a gente tá em cartaz ainda. Sempre foi fã? Muito. Eu fui convidado em 2017 para fazer um espetáculo autobiográfico, biográfico a respeito do Elton John. Sim. E eu não conhecia tanto. Eu conhecia, acho que o público em geral conhece. Your Song, né? Aquelas músicas mais clássicas, Rocket Man. E o repertório dele é maravilhoso, Pois Pedro. E aí, quando eu comecei a estudar o personagem, é que eu realmente me encantei por toda a obra e pela história de vida dele, que é realmente muito impactante. E você vir com o espetáculo nesse momento que ele encerrou as apresentações ao vivo, que time perfeito, hein? Foi uma feliz coincidência, né? Ele tá se aposentando agora dos palcos, fez o último show recentemente, na semana passada. Tão emocionante que foi. Muito, muito lindo. E ele tem a carreira dele é muito brilhante, mas a história de vida dele, o que fez com que ele chegasse nesse lugar, é um processo de reflexão muito interessante, assim. O filme dele, você acha que retratou bem a vida dele? É muito bonito o filme, né? Eu gosto muito. A gente escolheu fazer um recorte no nosso espetáculo. Então a gente está falando sobre o período em que o Elton lutou contra o vício em cocaína. Então foca neste período. É esse período. Repertório deste período. E aí ele volta para a infância, ele volta para relações familiares, a relação com o primeiro namorado, com o David Furnish, que é o atual marido. Mas a gente escolheu começar o espetáculo com ele se internando no Hospital Luterano. E a partir daí ele resgata memórias e projeta um futuro brilhante. Temos muito o que conversar, inclusive eu já vou chamar, na hora que a gente for sentar para conversar com o Pedro, vou chamar o Arthur e o Thiago, porque somos todos fãs. Já vou dar o Instagram do Pedro, é eu, Pedro Rufo, tudo junto, Rufo com 2 Fs de feliz. Eu, Pedro Rufo, e estamos muito felizes em tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente bate papo. Tá ótimo, obrigado, viu? Figurino belíssimo, né, meu obrigado. bem? Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold lonely line that shines from you. You wind like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this you could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And did you think I know when I'm still standing, you just fade away? Don't you know I'm so
like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking all the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Once I never could hope to win, we're starting down the road and leaving me again. The threats you made when you cut me down, and if love was just a circus, you'd be a clown by now. Don't you know I'm still standing better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking out the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. Aê! Pedro, você já esteve aqui? Estive para falar de gírias paulistanas. Sentou ali. Exatamente. Era um programa gravado. Exatamente. Agora eu lembrei. Foi isso mesmo. Eu só me lembrei porque o Arthur falou, não, ele esteve aqui. Porque ele... Conversamos nós três juntos. Exatamente. E você arrasa então nas gírias e arrasa no inglês, é professor, é ator, é tudo. Pois é, comecei com faculdade de jornalismo e aí fui fazer letras, sou professor de língua portuguesa ainda. Parabéns. Obrigado. Para mim é uma das profissões mais lindas que existem. Ah, obrigado. Professor. E aí teatro, né, desde muito pequeno. Trabalho como ator desde muito novo. Quantos talentos, não? Ah, a gente vai tentando. Quantos talentos. Obrigado. O Elton John teve apoio de alguém da família para a carreira dele? Olha, ele teve uma grande influência, assim, do pai, não de maneira direta. O pai era um trompetista. Então a música entrou na vida do Elton muito pela referência do pai. Mas não incentivava. Mas não incentivava. O pai. Muito pelo contrário, assim. O pai, ele oprimiu muito a escolha do Elton, né? E A carreira quem te artística. incentivou? Eu não, o meu caminho foi outro. Minha família sempre me apoiou, incentivou. sempre me incentivou. Sempre me incentivaram a conhecer outras coisas também. Tanto que eu fui fazer jornalismo, letras. Exato. Mas ninguém nunca disse pra mim não faça, muito pelo contrário. Eu sempre tive um apoio familiar muito grande. O que faz uma diferença, não, Completamente, completamente. Pedro? Chamar os meninos, vamos bater papo? Oba. Pedro! Já conheceu o Thiago? Conhecia, Thiago, já. Pedro Rufo. Vou falar um negócio pra você. Longe de querer fazer fofoca. Mas se algum dia você tiver, assim, com um problema na letra, que você não consiga se apresentar, eu já tenho seu standinho. Tá aqui, ó. Perfeito. Nunca, não Conhece quero. todas. Então pronto. Conta pra gente. Não, magia, Deus me O dia que eu não tiver bom da voz, eu vou ligar pro Arthur. Pronto. Por favor, Só pra ótimo. dublar. Tá ótimo, a gente Ai, põe Isso lá. pode dublar Dublar é super muito bem. divertido. Bora sentar pra bater papo, então. Foi isso Bora. mesmo, Arthur. Ele veio, a gente conversou. Era um Não programa foi? gravado. Isso, aniversário de São Paulo. Foi esse ano, inclusive. Foi janeiro de 21. Não vamos mais Fica falar o de tempo, data. passa e a gente não entende mais. Pedro do céu. Então ele falou, a gente estava conversando, ele falou que a família dele sempre incentivou, porque começou como jornalista. Isso, fiz faculdade de jornalismo, fiz um ano e aí eu decidi entrar na faculdade de letras. Fiz as duas ao mesmo tempo, uma de manhã e uma à noite, trabalhava à tarde como professor de teatro. E aí quando Olha. eu me formei, eu fui convidado para dar aula de português nessa escola que eu trabalho até hoje. E lá estou. E com o tempo eu fui conseguindo conciliar a carreira de ator também, né? Aliás, eu sempre escutei da diretora da escola que eu trabalho, Maria Cláudia, ela sempre falou, concilie, porque dá. Né? Vai dar suas aulas, vai fazer precisa seu escolher, teatro. que legal. Dá, é possível. E tem sido muito possível. E quando que o Elton John entrou na sua vida? Em 2017, eu já tinha feito alguns musicais pela cultura inglesa, que tinha um programa de projetos musicais. E aí eu fui convidado em 2017 para esse que chamava Elton The First 70 Years. Era o ano que o Elton John estava completando seus 70 anos de vida. E fui convidado para fazer essa personagem pela primeira vez. Eu pouco conhecia da vida do Elton John. Que coisa, né? E eu tinha 21 anos na época. Então, eu comecei a estudar, fui atrás, eu recebi o convite com muita antecedência. Então, eu pude me preparar. Você teve tempo.
E aí que eu fui explorar outras canções, né? O próprio I'm Still Standing, que eu acabei de cantar, que eu não conhecia. E aí que eu fui ampliar o meu repertório a respeito da história desse homem que hoje eu admiro muito. Tem textos ali no espetáculo que eu tô em cartaz agora, o It's Me Elton, que eu me identifico muito com aquelas falas. Os textos são lidos por você? Como é que é? A gente tem tudo decorado, a gente vai e faz. Porque tem, na verdade, o espetáculo ele não é um show. Né? Acho que é importante que isso seja dito. Isso, exato. É um espetáculo musicado. Então as músicas elas me ajudam a contar a história. Eu escolhi músicas que tinham muito a ver com o tema. As músicas estão em inglês, porque a própria narrativa por si só já conta a história. Mas, lógico, quem entende a língua, quem fala inglês, vai entender que aquilo tem muito a ver com a situação. Mas o espetáculo ele é um grande drama, assim, realmente. A gente escolheu fazer aquele recorte da internação, da cocaína, né, do vício em cocaína. E dali a gente resgata memórias. E é claro, tem momentos de muito humor, um humor muito ácido, porque ele também é um homem que depois que se empoderou, chegou num lugar também de... Muitos questionaram se ele não era um homem muito arrogante, né? Cheio de causas, de batalhas. Me lembro de uma cena do filme que me marca muito quando ele fala: as pessoas não pagaram para ver Reginald Dwight, elas querem ver Elton John. E eu no espetáculo costumo dizer, eu faço muito mais o Reginald Dwight do que o Elton John, né? Então, como é que será que é o Elton nesse vício em drogas, abandonado pela família, sem o apoio das pessoas? Carente. Muito carente, em excesso, com uma baixa autoestima. Né? Uma autoestima muito baixa. E como que é essa pessoa, né? Quais são... O espetáculo fala sobre as nossas fragilidades. É por isso que me encanta tanto. Quando as pessoas me perguntam por que Elton John e não outro cantor. Porque estamos falando da gente, de certa forma, das nossas inseguranças. E da possibilidade que todos nós temos de refazer a história e dar a volta por cima. Porque hoje ele é um homem casado, se dá muito bem com o marido. Ele tem 2 filhos? 2 filhos. 2 filhos. Tanto que ele se retirou dos palcos para curtir um pouco a vida, curtir o marido, os filhos, né? Exatamente. E o Elton tem uma característica muito curiosa, que é o seguinte: ele vive numa época onde muitos morreram por conta do vício em cocaína. E da AIDS. E da AIDS, né? A questão do vírus da HIV, ele mesmo fala que ele não sabe como ele não contraiu o vírus da HIV, porque ele foi abençoado com essa sorte por conta de muitos relacionamentos que ele teve, realmente, de forma desprotegida. É da vida que a gente vivia nos anos 80, isso, né, Isso, exato. Uma libertação. Né? Ele foi pra cocaína como uma maneira de se libertar também. Então ele se sentia muito aprisionado. Uma pessoa com uma baixa autoestima, com pessoas sempre dizendo pra ele como ele deveria fazer ou não fazer. O pai dele foi uma figura muito opressora na vida dele. Nossa, demais. Né? E aí ele vai pras drogas como uma maneira de se sentir livre. E se sente a pessoa mais poderosa do mundo e quase chega no fundo do poço, né? E curioso que ele se sentia sozinho fazendo sucesso. Sim, ele era exato. amado no mundo todo, ele era a alegria, a festa e se sentia sozinho. Você vê que cada um, né? Shows lotados, Dinheiro. uma agenda muito cheia. Mas muitos são assim, né? Tem Pois o é, carinho do público, gente. aquela coisa, consegue lotar estádio, Tá sozinho. a hora que vira Que deita na cama. na cama, tipo, não tem... Exatamente. É aquela ferida, né? Que... E eu não diria nem só o deitar na cama, é a hora que abaixa a luz, Saiu do terminou o palco. espetáculo, aí ele falou, mas quem são as pessoas, E como é muito que é? usado, né? Sim, Porque carente, enganado. rico e com fama, Prato cheio. Enganado, né? é Pelo o próprio prato empresário. cheio. É. O espetáculo, a gente fez uma escolha, somos 3 atores, né? Micael Marmorato fica no piano para fazer esse alter ego do Elton John. E aí o Gustavo Mazei, que é o outro ator, faz essas personalidades masculinas que passaram pela vida do Elton. Então, Tá. a gente estava aqui comentando sobre quantas pessoas se aproveitam. O John Reed, que foi o primeiro namorado dele e empresário, inclusive depois que eles terminaram o relacionamento, continuou empresariando o Elton. Roubou muito. Roubou Demais. muito. Né? Jogou Então, ele no lixo. né? se aproveitou muito da situação. Então é muito curioso, porque é realmente uma situação de vulnerabilidade mesmo, né? E que a pessoa vai confiando no outro e o outro vai fazendo da vida dessa pessoa Um inferno. o que E ela era bem entende. abusivo demais, Muito. né? Era extremamente abusivo tudo que se passou. Nesse sentido, a peça ela toca mais em feridas do que o próprio filme, né? Eu sinto isso, assim. Eu acho que o filme ficou muito belo. O filme, em alguns momentos, eu sentia que romantizava muito a figura da mãe, por exemplo. Né? O Elton teve muitos problemas com a mãe.
Muitos anos depois, claro, não se compara aos problemas que ele teve com o pai. Mas a mãe também não era flor que se cheira. Não era uma mulher muito acolhedora. Ela encorajou muito mais ele do que o pai. Aceitou a orientação dele, a orientação sexual dele com uma certa tolerância. É que quando a gente pensa que aceitou com tolerância, não é isso que a gente espera, né? Não, porque Uma veio tolerância. com dinheiro, né? É. Veio com o dinheiro, tá bom, vai, tudo bem você ser assim. Eu topo, vai. Né? E ele, com o pai, ele não foi nem no funeral do pai. Em 1945. Ele já era... 1995. Ele já era o Elton John, né? Ele rompeu esse relacionamento mesmo com o pai. Que foi ter uma outra família, foi ter outros filhos, né? Muito carinhoso, né? Com os filhos. A direção do espetáculo, de quem que é? Daniela Stirbulov. Fiquei muito feliz de... ter uma mulher tão potente na direção, assim, um olhar tão sensível de uma mulher muito sofisticada. A dramaturgia é minha e quando eu entreguei para Daniela, ela ressignificou a minha história, assim. É impressionante como o olhar de uma diretora sensível faz com que o espetáculo ganhe outra força, faz tudo, né? sem dúvida. E a direção musical do Gui Leal. O Gui, que é uma sumidade no teatro musical aqui de São Paulo, né? Fez Charlie, a Fantástica Fábrica de Chocolate, Evita, entre tantos outros musicais. E o Gui traz uma coisa muito interessante, que é assim, as músicas do Elton a gente vai escutar no CD. Aqui no espetáculo a gente está ressignificando. Então, claro, tem lá a melodia, o pessoal canta junto. Eu olho na plateia esses 2 primeiros dias, as pessoas se emocionando, cantando comigo. Mas aí tem uma quebra brusca da música, a pessoa não espera. Tem um rompimento, né? A música é mais um personagem aí. É isso, ela conta completamente a história. E o Gui com essa sensibilidade da direção musical, de saber que momento entra, que momento sai. Então, são 2 diretores que eu fico muito grato de estar construindo uma relação. Fica só até o dia 3 de agosto, quartas e quintas, às 8h30 da noite, na Giostri Livraria Teatro, que fica na rua Rui Barbosa, esqueci o número. 201. 201. Isso. Ingressos pelo simpla.com ou na bilheteria do teatro. O Instagram do espetáculo é itsme.elton. Elton com N de navio no final. E o Instagram do Pedro é @eupedrorufo, Rufo com 2 Fs. Aí o seu Instagram deve ser porque ele é professor, ator. Tem de tudo. Tem de tudo, é um Difícil sucesso. achar a linguagem, né? Mas a gente vai explorando um pouquinho de aula, um pouquinho de atuação. São realmente 2 carreiras que eu sou muito apaixonado. Então eu tento dar a devida atenção para as 2. Você canta na sala de aula? Agora tá na moda a dancinha de TikTok, né? De vez em quando eu chego assim, né? Pra já pedir um silêncio. Eles me acompanham, assim, os meus alunos me acompanham. Legal. Me veem cantando, enfim, são muito queridos, assim. E que música do Elton John que você gosta que não está no espetáculo porque não cabia ali na história que vocês queriam contar? Olha, tem uma que eu sou muito apaixonado, que é o Goodbye Yellow Brick Road. Que inclusive é o nome da última turnê dele, né? Farewell Yellow Brick Road. Essa não tá. Poderia perfeitamente, mas é o que você falou. A gente tem um espetáculo compacto de 1 hora. Ele tem mais de 400 composições, então a gente teve que fazer escolhas, né? Difícil. Mas o Yellow Brick Road é uma música lindíssima. Ela é meio psicodélica, eu adoro. E fala muito do tijolo mesmo, no sentido do Mágico de Oz, Isso. né? Da estrada do Mágico de Oz. Construir essa história, né? Essa Isso. estrada, é verdade. Eu adorava quando tinha coisa inédita dele, a gente ficava esperando. Mas é muito bom. Pra quem não conhece a discografia do Elton John, vale muito a pena explorar. E ele conseguiu ir se reinventando ao longo da carreira, né? Então ele agora tem parcerias com a Dua Lipa, com a Lady Gaga, Britney Spears. É um cara que foi muito... Eu não gostei da parceria dele com a Dua Lipa. Como não? Não, Cold eu acho Heart. melhor sem ela. Protesto! Eu acho melhor sem ela. Você gostou? Olha, eu acho ela animada, mas ela é um pupurri de muita coisa, né? Olha que eu sou fã dela, hein? Viu? Você também não gostou? Você também não gostou? Pra mim, tá tudo indiferente. certo. Não, e é uma música que tem um outro sentido. Não é uma letra balada. Entendeu? A letra em si não é balada. Exato. Vou pedir pra você cantar pra gente, então. Claro, por vamos favor. lá. A gente pode acompanhar daqui? Por favor. Então tá bom. Vamos lá. Todo mundo conhece essa. Don't go breaking my heart. I couldn't if I tried. Oh honey, if I get restless, baby you're not the kind. Don't go breaking my heart.
You take the weight off me. Oh honey, when you knock on my door, ooh, I gave you my key. Ooh, nobody knows it, nobody knows. When I was down, I was your clown. Ooh, nobody knows it. Right from the start, I gave you my heart. Oh, I gave you my heart. I won't go breaking your heart. Don't go breaking my heart. Nobody showed us. It's nobody hold us. Oh honey, when you knock on my door, ooh, I gave you my key. So don't misunderstand me. You got a lot in my life. Oh honey, when you knock on my door, ooh, I gave you my key. Ooh, nobody knows it, nobody knows. When I was down, I was your clown. Whoa, nobody knows it, nobody knows. Right from the start, I gave you my heart. Oh, I gave you my heart. Don't go breaking my heart. Achei alguém que sabe fazer guti-guti. Agora que eu descubro isso, meu amigo. E ele ainda fez a viradinha. Arrasou, Edson. Parabéns, Edson. Olha, fez a nossa alegria. Ai, que ótimo. Fez a nossa alegria. Esse é um Gente, clássico da discoteca. eu era menina. A gente ainda sabe fazer guti-guti tudo pequenininha na sala. Maravilhosas. Muito legal. Você vai passar a tarde conosco ou você precisa ir embora? Vou passar a tarde com vocês. Então fique. Nossa, a gente vai aprontar muito ainda. Opa, vai ser um prazer. Até daqui a pouco. Obrigado. Aê! It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live.